Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais aula de matemática com a professora Jéssica e eu te convido a ficar até o final dessa aula. O nosso conteúdo de hoje é juros simples, que vai envolver porcentagem. Então, se você perdeu a nossa aula de porcentagem, volta uma linha atrás e assiste para ficar fera no conteúdo. Já curte e compartilha esse vídeo. Então, a gente vai para uma questãozinha aqui para a gente entender o conceito de juros. Um capital de R$ 950 foi aplicado a taxa de juros simples de 5% ao mês, durante 6 meses. Qual é o montante final desta aplicação? Gente, tratando de juros simples, a gente sempre vai estar falando da parte monetária, tá? Então, a gente sempre vai ter capital, juros ao mês e um montante. Então, primeiro, o que a questão está falando? Primeiro, ela dá o valor do capital e fala da taxa de juros, que é 5% ao mês. Então, aqui o nosso primeiro passo é calcular 5% do capital. Calculando, então, 5% de 950, a gente vai dividir 950 por 100, obtendo 9,5 e multiplicar pelo 5, que vamos obter R$ 47,5. Então, R$ 47,5 é o juros referente a um mês. Só que a questão, ela fala, gente, que é durante 6 meses. Então, se a gente já tem um valor referente a um mês, a gente vai só multiplicar por 6. Multiplicando, então, vamos obter o resultado de R$ 285. R$ 285, então, vai ser o meu juros referente aos 6 meses. Porém, gente, a pergunta dele é o valor dos juros? Não, ele está perguntando sobre um tal montante. O que é um montante? Montante, então, é o valor que foi aplicado mais o valor dos juros. Aí, se eu juntar os dois, eu vou ter o nosso montante. Então, nosso montante desta questão é R$ 1.235. Então, aqui a gente viu o capital, viu os juros, aplicou a porcentagem, mas existe fórmula, não existe, gente? Claro, né? A matemática sempre vai inventar alguma fórmula, porque aí fica mais prático pra gente. Então, vamos ver qual é a nossa fórmula dos juros simples. Vamos usar aqui a fórmula com os mesmos valores dessa nossa questão anterior. Então, vamos anotar o que a questão deu. A questão deu capital de 950, deu a taxa de 5% ao mês. Gente, sempre que for taxa, vai ter uma letrinha AM, AA, que significa exatamente ao mês, ao ano. É tipo igual às horas. As horas não tem AM e PM. Então, AM é antes de meio-dia, PM é depois de meio-dia. Então, a taxa de juros, ela pode ser relacionada ao mês, ao ano, ou até mesmo a dias. O nosso tempo é 6, referente a 6 meses, e o nosso juros, que nós não sabemos, vamos aplicar a letra J. Então, aqui, qual vai ser a nossa fórmula, tá, gente? Eu costumava dizer para os meus alunos que era bem fácil de decorar. A fórmula dos juros é JCIT e do montante é MCJ. Aí você fica, o que essa professora tá falando, né? Bora ver aqui. JCIT. J, que é os juros, vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E o nosso MCJ significa o M de montante igual ao capital mais os juros. Gente, por isso que é bastante importante a gente estar anotando as informações. Porque na hora de aplicar a fórmula, para a gente não se confundir, é bom a gente saber bem direitinho. Outra coisa, tá, gente? Vocês lembram que eu disse que a porcentagem tem 3 formas diferentes de ser escrito. Então, no caso da fórmula dos juros, a gente vai ter que aplicar a porcentagem de forma decimal. Aplicando os valores à fórmula. J, a gente repete, que é o que a gente quer encontrar. C para o capital, 950, e a nossa taxa, 0,05 vezes 6, que vamos obter o resultado, então, de 285. A gente já obteve o resultado de 285. Aí, aplicando a fórmula agora da MCJ, permanece o M igual ao capital, que é 950, mais 285. O nosso montante final é 1.285. Como vocês viram, após aplicar a fórmula, é tranquilo, gente, só multiplicar e somar. Vamos para mais um exemplo. Quanto rendeu a quantia de 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Como eu falei, anotando as informações. O nosso capital aqui, então, vai ser 1.200, a taxa de 2% ao mês e o tempo é de 1 ano e 3 meses. Gente, aqui no caso, a nossa taxa, ela está sendo ao mês. Então, o nosso tempo ele também vai ter que ser transformado para mês, né? Afinal, tá aí 1 ano e 3 meses. Que, resumindo, dá exatamente 15 meses. Então, se a gente já tem o capital, a taxa e o tempo, é só a gente aplicar a fórmula do JCIT e obter o resultado. Bora lá aplicando a fórmula, então. J igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 15. Vamos obter o resultado, então, de R$ 360.
Agora aqui, gente, lendo o enunciado da questão, o que a questão de fato está perguntando? Está perguntando quanto rendeu. Então, neste caso, a questão ela só quer saber o valor dos juros, que aqui foi 360. Mas se a questão estivesse perguntando o montante, aí a gente calcularia 360 mais o valor do capital. E aí a gente aplica a fórmula da MCJ. M igual a 1.200 mais 360. M, que é o montante, igual a 1.560. Então, gente, como vocês podem ver, o juros simples, ele faz jus ao nome, né, gente? É bem simples. Se você aprender a fórmula, já dá certo. Mas lembre-se que se você não teve aula de porcentagem, volte e assista, tá? Porque nos juros a gente vai usar bastante. Então é isso, gente. Foi um prazer ver vocês aqui até o final e tchau, tchau.